Nós devemos classificar, antes de classificar a candidíase, a gente deve explicar. A cândida, ela é um fungo oportunista, é o gênero Cândida e várias espécies. Então, nós temos a Cândida glabatra, nós temos a Cândida albicans e outras espécies. Então, a candidíase é quando esse fungo, ele prolifera e traz a doença. Ela pode ser local, na pele, ela pode ser nas mucosas, ela pode ser sistêmica, que significa correndo por dentro do sangue. A Cândida albicans, ou outra espécie dela, ela é um micro-organismo, um fungo comensal. O que significa isso? Significa que ele vive bem no nosso corpo, ele vive em equilíbrio com o nosso corpo. Por algum motivo de baixa de resistência, ele prolifera e torna a doença. Então, a candidíase é isso, ela é local, pele, mucosa e pode ser sistêmica também, correndo pelo sangue todo. O que pode causar a candidíase? A candidíase, a Cândida albicans, ela vive normal no nosso corpo. Numa baixa de resistência, ela prolifera e torna e gera doença. O que pode tornar, o que leva a baixa de resistência, esse é o grande detalhe. Pode ser estresse, pode ser uma virose por um outro micro-organismo que deixou você debilitado, pode ser uma doença crônica, infecciosa, ou a própria doença crônica, como por exemplo a AIDS, a oncologia, o paciente oncológico, o paciente submetido à quimioterapia, à radioterapia. Todo fator que baixa muito a imunidade, que deixa o paciente muito desprovido de defesa, né? Nossas células de defesa, a nossa célula principal de defesa é o macrófago. Tudo que diminui, né? Diminui a produção na medula, diminui a produção nos órgãos que produzem essa célula, traz a baixa de resistência, e é essa cândida que vivia normal no nosso corpo, ela se transforma em doença. O que é a candidíase vaginal? A Cândida albicans, ela vive no nosso corpo em perfeita harmonia, então ela é chamada micro-organismo comensal. Ela acomete muito a mulher na vagina, porque a vagina é um local que a imunidade vira e mexe pode cair. Por um estresse, excesso de trabalho, gravidez, pós-parto, sangramento menstrual excessivo em que a paciente usa um absorvente muitos dias, calor, trabalhar em ambiente muito quente. Não é necessariamente uma doença sexualmente transmissível, mas uma outra doença sexualmente transmissível pode deixar a vagina propícia à cândida se instalar e virar e se tornar a candidíase. Então, ela pode existir na vagina de uma maneira tranquila, como ela pode proliferar. O principal sintoma da candidíase vaginal é coceira, ardência e vermelhidão na região pélvica, e pode acometer o homem também. O que é a candidíase peniana? A cândida, ela vive naturalmente no nosso corpo e por baixa de resistência ela se prolifera. Também não só acomete, a gente acha muito que só acomete a mulher, a candidíase vaginal, muito comum no nosso sexo, no sexo feminino, mas existe também a contaminação no pênis, que pode ser por contato numa vagina em que esteja em vigência a candidíase doença infecciosa, como também o homem adquire com roupa úmida, calor, deficiência de higiene, roupa muito apertada, tecido da roupa íntima masculina que não transpira tanto, o homem que trabalha em local muito quente, o homem obeso também tem mais tendência a candidíase, o diabético também. Muitas vezes a gente diagnostica o diabetes do parceiro quando a paciente começa a ter candidíase de repetição. Aí você já desconfia. Seu marido fez exame, seu parceiro tem exames em dia, porque isso pode ser o primeiro sinal que ele está com candidíase também. O que é a candidíase oral?
cândida, ela também prolifera em outras regiões, sem ser a região genital, tanto feminina quanto masculina. Ela também pode proliferar na boca, é o famoso sapinho do neném, é a candidíase do neném. Então, aquela crise de afta, em que a gente tem muita afta na boca, na língua, céu da boca, sem ser o herpes labial, é claro, é bem diferente, porque ela dá mais internamente, é a candidíase oral, que indica uma baixa muito grande de resistência. Pode ser aguda, como pode ser indício de uma doença crônica que está começando e vai dar trabalho para essa imunidade elevar. O que é a candidíase de esôfago? Acompanhando a candidíase oral, nós temos também, de uma forma mais grave, a candidíase esofágica. O esôfago é o órgão que liga a boca, que é o início do nosso trato digestivo, ao estômago. Então, ele faz a passagem do alimento, da água, da saliva, da nossa deglutição e etc. O esôfago é um órgão interno que tem, então, comunicação com a parte externa. A esofagite por cândida, ela é típica no paciente aidético, no paciente com AIDS já manifestando os principais sintomas, indicando já uma baixa na sua resistência. Dá muita dor para se alimentar, dá um incômodo muito grande, dá ardência, quase incapacita o paciente de ter uma alimentação correta. Quais são os principais sintomas da candidíase? A candidíase, ela tem como sintomas ardência, lesões como se fossem feridas, né? Isso na boca, no esôfago. No esôfago é só visto pela endoscopia. Nós desconfiamos da esofagite por cândida no sintoma do paciente, a ardência, o deglutir, o engolir, muita dor esofágica, mas a gente só observa, detalha a lesão pela endoscopia. A candidíase na pele pode ser, por exemplo, dedos do pé, né, as comunicações entre os dedos, aquela frieira que o paciente tem, que às vezes quem anda muito de sapato, muito abafado, o diabético tem também, a frieira nos vãos dos dedos das mãos e mais comumente dedos dos pés. A candidíase vaginal e a peniana, que acompanha a ardência, vermelhidão e muita coceira. Não quer dizer que toda coceira é candidíase, mas quando se tem a candidíase doença, ela se manifesta com muita coceira, que não passa com nada, a não ser por um tratamento específico. Como é feito o diagnóstico da candidíase? O diagnóstico da candidíase é feito através da clínica, que ela é muito exuberante, é o vermelhidão, é a coceira. Na vagina a paciente apresenta uma secreção branca, como se fosse uma nata de leite, bem espessa, acompanha toda a região, mancha bem sua roupa íntima. No homem também. No pênis também pode ter alguma secreção, em geral bem branca, que cola bem na pele e nas mucosas. Então, a parte clínica, ela é bem exuberante, nós podemos diagnosticar assim. Se houver necessidade, uma dúvida, às vezes o paciente muito imunossuprimido, paciente oncológico, que já faz uso de antibióticos, já faz uso de outros medicamentos muito fortes, para a gente ter certeza, para a medicina ter certeza e entrar com o tratamento correto, se usa fazer uma cultura para fungo, não é qualquer cultura. É colher a secreção e fazer uma microscopia e, posterior, uma cultura específica para fungo. Então, tem que pedir para o laboratório essa cultura específica. Não é qualquer cultura que vai conseguir crescer o fungo para diagnóstico. Existem fatores de risco para a candidíase? O paciente de risco, candidato à candidíase, é o paciente imunodeprimido.
é o paciente que tem uma baixa imunidade por qualquer fator. O paciente hospitalizado por muito tempo, ele fica muito imunodeprimido por qualquer coisa, uma doença crônica que houve necessidade de permanecer internado muito tempo. Ele baixa a sua resistência, ele entra em contato com outros micro-organismos que também baixam a resistência, o fungo, a cândida, que estava ali tranquila, comensal, em harmonia com o seu organismo, ela começa a proliferar. O paciente em quimioterapia, internado ou não, o paciente em radioterapia, internado ou não, quem necessita fazer um uso de um antibiótico por muito tempo, por uma tuberculose, uma doença infecciosa mais crônica, uma doenças do colágeno, por exemplo, lúpus, que usa muito corticoide, a famosa cortisona, isso baixa muito a resistência. Então, esses são os pacientes imunos, paciente aidético, paciente com HIV positivo em plena exuberância da sua doença, são pacientes que a gente deve sempre ficar alerta nos principais sintomas da candidíase local ou generalizada. Outro paciente também que a gente tem que ter muita atenção são os pacientes que têm algum acesso venoso, ou seja, alguma veia, algum acesso venoso que precisa até mesmo acessar e ir para casa para fazer algum tratamento, quimioterapia, a gente usa muito hoje em dia isso, vai para casa e volta de 15 em 15, 20 em 20 dias para aplicar o remédio naquela veia que fica ali permanentemente pega. Aquele catéter é uma porta de entrada e ele é a casinha predileta do fungo. Como é feito o tratamento para a candidíase? A candidíase é fácil de tratar. Em primeiro lugar, elevar a imunidade desse paciente. Quando você detecta qual é o foco de baixa imunidade, o que está levando esse paciente a baixar a imunidade, primeira coisa é ir naquele foco e elevar aquela imunidade, senão ele não vai ter um tratamento duradouro. O paciente que tem uma candidíase por uma situação transitória, calor, usou uma peça íntima muito apertada, assim, vamos dizer assim, uma candidíase corriqueira, esse paciente pode ser tratado com medicamentos locais, cremes, pomadas ou via oral, comprimidos. O paciente mais imunodeprimido, que necessite até uma internação, esse paciente pode usar também um tratamento através de antifúngico, do medicamento endovenoso. Então, nós temos várias opções, o endovenoso, para esses casos mais graves, comprimido, creme, gel, pomada, quando a candidíase está bem localizada. Existe prevenção para a candidíase? É possível prevenir a candidíase, sim. O paciente que já é detectado uma imunodebilidade, ou seja, uma imunossupressão, paciente em químio, rádio, paciente em uso de algum remédio por longo tempo, tratamento do HIV que já se manifestou clinicamente, esse paciente a gente deve ter uma atenção. Então, por exemplo, a candidíase oral é indicar sempre higienizar bem o orofaringe, a boca, não deixar resíduo de alimento, resíduo de bebida, sempre manter a higiene normal. A do esôfago também, você manter, engolir, se hidratar bastante água, bastante substâncias não ácidas, que é para deixar o pH do esôfago o mais tranquilo possível. A candidíase vaginal e a peniana, nós evitamos fazendo sempre uma boa higiene, usando roupa íntima adequada. Se você trabalha num local muito quente, em que seu uniforme é muito quente, o local é muito quente, usar roupa íntima o mais leve possível, tecido menos sintético possível, algodão, tentar arejar essa região durante o dia, numa higiene, um lencinho umedecido, até uma troca de roupa íntima. A candidíase na pele, como eu falei,
entre os dedos, manter aquela higienização após o banho, não deixar umidade. A pessoa que trabalha com sapato fechado, meia fechado o dia inteiro, deixar aquele sapato à noite bem arejado. Se possível, até não usar o mesmo sapato, para que aquele que se usou hoje fique bem arejado. Lavar a meia diariamente, não guardar a meia usada, secar bem entre os dedos. Pode usar um talco adequado, pode usar um álcool, espirrar um álcool que o álcool seca bem. Então, são cuidados bem do dia a dia. Cada dia a gente deve respeitar tudo que fez ontem, fazer hoje também, para evitar essa contaminação. A candidíase tem cura? A candidíase tem cura, sim. Principalmente porque, se detectarmos uma baixa de resistência, nós vamos agir naquele foco. Então, você vai elevar a resistência, a imunidade daquele paciente e deixar ele apto a se defender. Se ele está na crise da candidíase, ele está com uma candidíase oral extensa, ele não consegue comer, você tem que hidratar aquele paciente, às vezes um soro, uma alimentação mais elaborada, você tem que fazer higienização, usar o medicamento específico e já prepará-lo, deixá-lo bem atento, em contrapartida, elevar a imunidade dele. Então, o paciente que ele está na vigência de um tratamento específico, a gente sabe que baixa a resistência, que vai deixar ele imunodeprimido, esse paciente ele vai ter sempre tendência. Então, é um paciente que ele tem que ter um alerta pessoal e um alerta da equipe que o cuida. Sempre perguntando como está a sua cavidade oral, está doendo para deglutir, está doendo para digerir. Sempre manter essa atenção, essa cautela e esse foco. A candidíase vaginal tem pacientes que têm mais tendência, mas isso claro que vai ter uma cura, porque você vai rastrear. Tem diabetes? Não tem? Ela tem? O casal tem? Ela usa, até às vezes um uso de um método anticoncepcional inadequado, que não é a fórmula ideal para ela, pode deixar o pH da vagina mais ácido, que normalmente já o é, ácido, mais ácido ainda, em que favoreça a candidíase a proliferar. Então, com certeza, a gente tem que partir do pressuposto que candidíase tem cura, sim. Basta analisar bem aonde pode estar o foco desencadeante desse fungo se proliferar.